Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos para mais um videozinho, falar um pouco de book de ofertas, tá? O que o book de ofertas nos mostra, tá? Ele nos mostra a intenção dos compradores e dos vendedores, tá? Dentro do nosso ativo em questão, seja ele índice, dólar, as ações, enfim, commodities, o que tiver, são as intenções por volume de preço, tá? Então, o que nós temos aqui? Percebam o seguinte, vamos lá. O book, ele aberto, ele fica dessa forma. Como é que a gente lê o book, né? Vamos pegar aqui. Vamos lá. Perceba que desse lado do book aqui, nós temos os players compradores, certo? Então aqui fica os players. Percebam aí que a gente tem Tulit na compra, Liquidez, Genial, UBS, BTG, enfim, né? Todos aí. Nessa região aqui, nós temos os lotes, onde os players estão interessados, ok? Então perceba que aqui nós temos os lotes, tá? Na compra. E aí nós temos os níveis de preço nessa fileira da compra. E temos aqui os níveis de preço na fileira da venda, tá? Como é que a gente lê essa intenção de compra? Perceba que esses 55555 que a gente tem nesse momento aqui são os robôs, tá? A gente tem bastante região aí de atuação de robô, seja na defesa de um determinado nível de preço, ou na agressão com robô em determinado nível de preço, tá? Como é que a gente percebe e como é que ele nos ajuda na hora da gente entrar numa operação ou sair da mesma operação? Vamos lá. Vamos aqui para o segundo. Pois bem, se o book nos traz intenções, renovações e os lotes, o que a gente percebe? Vamos desenhar um gráfico aqui, né? Vamos supor que a gente esteja num mercado de alta, tá? Então o preço abre nessa região, o mercado abre nessa região, desculpe, tá? E o preço sobe, certo? O preço sobe, ele recua, ele sobe, ele recua, ele recua. A gente já viu que no VAP, as nossas entradas são sempre a favor da tendência, né? Nesse momento. E nas regiões dos pullbacks, ou seja, a gente entra nessas regiões, a gente entra nessas regiões, a gente entra nessas regiões. O que a gente já discutiu no vídeo anterior? Que nessas regiões a gente precisa ter o volume, né? Lá no Volumetric Price ele vai nos dizer que esta região é uma região onde a gente tem que ter uma atenção para a nossa posição de compra, tá? Quando o preço chega nessa região, o que a gente procura? A gente vai lá e vai bater o olho aqui dentro do book de ofertas para entender como é que está situado os players nesse momento. Você percebe que a gente tem bastante movimento nesse exemplo dos robôs e a gente tem em alguns níveis de preço, tá, alguns players posicionados. Então o BTG no 95 tem aqui 50 lotes, ele tem aqui no 96,5 a liquidez com 25 lotes na compra e nós temos a liquidez com 25 lotes na venda do 306,50, tá? O que a gente precisa para esse mercado subir? A gente precisa de um desequilíbrio, né? Onde a gente tenha a maior força na compra e a menor na venda. Nesse momento você vê que a gente tem dois casos aqui. Nós temos a intenção da liquidez de compra nesse momento, dos 96,50, e nós temos uma defesa na região dos 95 aqui, né, apregoado da BTG.
ok? Então, quando ele for chegar na região do nosso caixote, o que a gente gostaria de ver aqui nessa região? Vamos supor que essa região seja a região do preço de... vamos botar aí 96, tá? Como exemplo. 96. Ou seja, a gente tem toda essa região aqui, tá? Por que eu digo toda essa região? Porque lembre-se sempre que quando a gente quer comprar, a gente compra na região do valor e não exatamente no mesmo valor. A gente não vai comprar o 96. A gente sabe que nessa região de 96 a gente tem um caixote e a gente pode começar a pensar em apregoar algumas ordens no 96,5, no 96, no 95, no 94, tá? Para poder fazer defesa desse valor. O que a gente espera que aconteça quando a gente faz essa compra no 96? A gente tenha as regiões aqui de compras entrando compradores nas regiões que a gente quer, ou seja, esses valores aqui de 5555555 na defesa, eles comecem a vir em lotes maiores, né, tendo a intenção de comprar nessas regiões, tá? E ao mesmo tempo você vê as renovações para defender esse valor dentro desse nível de preço. Ou seja, o preço sobe, desce, a gente vai entrar nesta região, certo? O que a gente quer aqui? A gente tem, nesse momento, somente a liquidez com uma ordem, não dá para dizer significativa, mas no mercado com pouco lote, 25, já dá para dizer que tem uma expressão maior do que o restante dos lotes aqui de baixo, certo? O que eu preciso que a liquidez faça? Eu preciso que ela continue nessa compra no 96, por exemplo, né? Se os lotes dela forem consumidos, a gente precisa ver se ela vai renovar, ou seja, ela some aqui do book e ela volta de novo, aparece de volta na mesma região, com mais 25, ou mais 50, ou mais 70, ou mais 100 contratos. Lógico que quando o player renova, e ele renova com uma quantidade maior de contratos, ele está mostrando que ele tem uma intenção maior de defender esse volume de preço, você concorda? Ao mesmo tempo, quando um player desse começa a renovar lote, o que acontece? Os players compradores identificam que tem gente grande renovando, e aí você chama parceiros para essa compra. E aí você vai ver que muitas vezes aqui, por exemplo, o UBS nessa região aqui dos 96, ele começa a entrar aqui com mais lote. Então ele bota aqui mais 30 lotes, daqui a pouco o BTG aqui embaixo bota mais 50 lotes, tá? E a partir da hora que dá a exaustão da venda nessa região, aqui, e o preço começa a cansar, ou seja, ele vem descendo, aí começa a descer menos, começa a ser defendido, o saldo dos vendedores começa a diminuir, eles começam a bater menos contratos, e aí o que acontece? Os compradores identificam que chegou na região, que os vendedores começaram a cansar a venda, onde nós vamos ter lotes apregoados nessa região, e cada vez lotes maiores, e aí começa a ter a agressão nessa região aqui, e nessas regiões, as agressões de compra, que você vai ver lá no Times and Trades, para a gente poder ter o deslocamento de preço para cima, para que esta pernada aqui, né, ela vem aqui para o caixote, a gente entra com os players e ele volte a subir, tá? Esse é o grande lance do book. Você acompanhar e tentar pegar a melhor região dentro do volume at price, onde você percebe que ele chega perto de onde a gente quer comprar, ele começa a cansar o movimento, você começa a olhar para o book,
perceber que esse book começa a encher na compra, ou seja, eles estão defendendo e daqui a pouco você olha para o Times and Trades, além da defesa, os players compradores começam a agredir a mercado, o preço sobe, desloca um ponto, dois e pouco, e eles já apregoam no book a defesa. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes o que você vai notar e que nos dá uma tranquilidade dentro da operação é que se o preço veio no 96 e ele foi defendido, ele cai para o 95, ele foi defendido e ele começa a cansar nessa região do 95, você vai perceber que quando começar o saldo de agressão compradora nessa região dos 95, tá? Você vai perceber lá no teu Times, tá? Que você começa a ter compradores agredindo no valor. O que você espera com essa compra nessa região do Times aqui? É que o preço se desloque. E aí com o preço deslocando para 96, 97, por exemplo, onde você pode realizar a sua parcial para livrar o seu risco na região do 97, vou botar aqui parcial, você vai perceber que se quem agrediu aqui na região dos 95 foi, por exemplo, UBS, BTG, você vai perceber que eles começam a agredir lá no Times e ao mesmo tempo quando o preço desloca do 95 para o 96, você começa a enxergar que ele já renova a posição e bota mais lote no 95. Por quê? Porque ele bateu, agrediu, o preço deslocou, ele faz uma renovação de lote no 95 para quê? Para já defender o 95, para que esse preço não volte para o 95 e caia mais. Porque ele quer fazer o quê? Ele bate para subir, defende, bate para subir, defende, bate para subir, defende. Então ele vai levando o preço para cima, tá? É isso que a gente quer enxergar e a gente procura entender dentro do nosso book de ofertas. Ok? As intenções dos players por nível de preço. Quando eles entram a nosso favor, a gente precisa ver se essa intenção ela é contínua, se o número de lotes ele cresce e se tem as renovações desses lotes para eles continuarem subindo. Seja as renovações na defesa do preço depois que ele desloca, ou seja, as renovações das agressões, que também é bem importante, é onde a gente vai ver lá no Times. Beleza? Que vai ser o próximo vídeo. Então acho que é isso. Esse é o resumo, tá? Procurem sempre na região que vocês forem entrar, vocês estarem de olho no book, para ver se a gente tem players interessados nessas mesmas regiões. Quando a gente fizer a operação, que esses players renovem essas defesas nessa região e que ao mesmo tempo no Times a gente comece a ver as agressões cada vez crescendo na compra para que esse preço suba e desloque e a gente vá junto com ele. Mesma coisa na venda. O preço chegou, subiu, chegou na região de venda, a gente precisa vender dentro da nossa região do volume. Dentro dessa região do volume a gente entender que quando a gente olha para o book a gente vai ter intenções dos players defendendo essa região. A partir da hora que eles agridem no time, eles precisam renovar esses lotes na agressão e no book escorando. Ele bate para cair e já renova a posição acima para poder ir deslocando o preço e defendendo essa região. E aí você começa a ver para o teu Times e Trades várias agressões cada vez maiores e com outros players junto na venda e o mercado se desloca. Beleza, moçada? Acho que é isso aí. Acho que ficou bem explicado. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário. Não esqueça de se inscrever para vocês acompanharem os vídeos. Ativa o sininho ali para poder receber a notificação de vídeo novo. E tamo junto. Valeu, abraço, bom trades a todos e tamo junto. Trades a todos e tamo junto. Trades a todos.